Pra você que já me acompanhava antes, quero dizer que sim. Depois de tanto tempo, resolvi fazer animações aqui no YouTube novamente. E eu nunca estive tão animado. Eu tava tentando lembrar alguma história pra contar pra vocês e comecei a lembrar da minha infância na intenção de uma história maneira. Então lembrei de algo que era tradição quando era criança, mas que na verdade não faz sentido nenhum. A Quaresma. Segundo o Google, para quem não sabe, a Quaresma são os 40 dias que antecedem a celebração da Páscoa, para algumas vertentes do cristianismo como momento de reflexão para a realização de penitências. Eu não entendi muito bem o significado da Quaresma conforme explica o Google, mas o que importa é o significado que ela tinha pra gente. Na época da Quaresma, as pessoas costumavam contar histórias de terror ou contos locais, mas a gente também acreditava que na época da Quaresma as pessoas ficavam mais céticas a crenças. Eu consigo explicar de uma forma melhor. Por exemplo, uma vez na escola, soltaram um boato de que no interior da escola estava tendo vários percevejos. Geral começou a falar um para o outro e quando foi ver, todo mundo da escola começou a zoar, dizendo que estava se coçando o corpo todo. Bom, como eu era criança boba e fazia tudo que meus amigos faziam, eu comecei a brincar também. Porém a gente começou a zoar tanto, de tanto fingir, a nossa pele começou a coçar de verdade. Sério, a diretora veio e disse que era apenas alguma coisa da nossa mente que passou a acreditar na mentira criada. Tá, mas aonde eu quero chegar? É que na Quaresma é uma época em que a gente acreditava que coisas sobrenaturais realmente podiam acontecer. Geral acreditava nisso. Então, quando você contava alguma história e passava a imaginar, às vezes a gente realmente conseguia ver as coisas. Uma vez eu estava com um amigo na quadra de futebol e logo à frente tinha um campo com uma plantação imensa de soja. Tinha um rapaz dirigindo uma máquina. Eu e meu amigo estávamos contando algumas histórias de terror, imaginando as cenas. Era a época de Quaresma. Quando a gente olhou para a cabine do motorista, a gente viu uma sombra de uma garota junto com ele. Aquilo parecia muito real e assustador. Ela ficava olhando pra gente e na verdade era a mochila do motorista que estava do lado dele. Outra vez a gente tinha uma galera reunida num terreno abandonado que tinha em frente à minha casa. Também era época de Quaresma e a gente estava novamente contando algumas histórias. De repente, quando a gente olhou para o mato, a gente viu em frente uma garota, só que a garota não tinha a parte de baixo do corpo. Era muito estranho, era como se fosse invisível. Ela ficava olhando pra gente e desapareceu logo em seguida. Também teve outra vez que minha mãe pediu para meu irmão ir até a casa da minha avó, que ficava em outro bairro, para buscar café. Quando meu irmão voltou, ele chegou todo branco e pálido, e também todo ofegante. A gente perguntou pra ele o que tinha acontecido e aí ele começou a explicar. Bom, no bairro que a minha avó morava, havia um lugar gigantesco com muita grama. E naquele dia um pouco mais pra baixo daquele local, infelizmente havia falecido um garoto de exatamente 12 anos. Ele se afogou em um ribeirão aqui na nossa cidade. Por ser uma cidade pequena, tudo que acontece todo mundo fica sabendo. A morte desse garoto foi algo muito falado e algo muito forte para crianças ficarem sabendo. Quando meu irmão foi até a casa da minha avó, ele resolveu levar um amigo dele. Também era Quaresma e meu irmão jura que escutou uma voz chamando ele para dentro do gramado. E quando eles chegaram mais perto, ele e um amigo dele viram um garoto correndo em direção dele. E eu não me lembro muito bem, mas eu acho que ele nem trouxe o café que a minha mãe pediu. Até hoje me arrepia quando lembro disso. Bom, porém sei que era apenas fruto da nossa imaginação. É que crianças têm a mente muito forte, e se elas imaginam demais, aí você já sabe, né? É a mesma coisa que acontece com crianças que têm amigo imaginário. Galera, esse vídeo foi feito com muito carinho, pois fazia tempo que eu não fazia animações aqui no YouTube. Bom, e aqui fica registrado como o dia que eu voltei a fazer vídeos. Se vocês gostarem e quiserem deixar o like, saibam que isso vai ajudar muito a alavancar meu canal. E também me motivar a continuar com os vídeos. Fico totalmente agradecido por você ter assistido e te encontro aqui no próximo vídeo. Até mais.